A chegada de Seth. Registro dia a dia dos experimentos psíquicos originais que levaram A chegada de Seth. Por Jane Roberts, autora de Seth Fala. Título original: Como desenvolver seu poder, ISP, percepção extrasensorial. Jane Roberts diz: Muitas pessoas estão na mesma posição em que eu estava quando iniciei os experimentos listados neste livro. Elas tiveram um breve contato com uma experiência que não se encaixa nas visões oficiais da vida e querem saber mais. Esses experimentos simples enviarão cada leitor que os tentar em uma jornada interior, basicamente uma imprevisível e criativa, pois não há duas consciências iguais. Entre então no mundo psíquico de Jane Roberts enquanto Seth surge, aparentemente do nada para se tornar o mentor e guia dela, e possivelmente o seu também. Suas experiências e experimentos ajudarão você a aproveitar poderes psíquicos que você nunca sonhou ter, e eles adicionarão novas dimensões refrescantes e recompensadoras à sua vida diária. A chegada de Seth. Edição: Frederick Fell. Publicada em 1966. Edição Pocket Book. Publicada em abril de 1976. Terceira impressão: julho de 1976. Dedicatória de Jane Roberts. Este livro é dedicado ao meu marido, Robert F. Butts, Jr., por sua assistência inestimável. Introdução. Escrever uma nova introdução para este livro me envia de volta 10 anos no tempo terreno conhecido, para os primeiros dias de minhas explorações psíquicas. Mais do que isso, porém, sou carregada rapidamente entre as terras, passadas e presentes da minha psique. Comecei a falar por Seth em uma capacidade mediúnica, enquanto escrevia este livro. E, de certa forma, todos os livros que Seth e eu escrevemos desde então emergiram destas páginas. O livro foi originalmente intitulado Como Desenvolver Seu Poder, ISP, Percepção Extrasensorial, e era baseado em uma série de experimentos que eu concebi como resultado de minha primeira experiência extracorpórea súbita e involuntária. Aqui nestes capítulos, escrevi a história dia a dia daqueles experimentos iniciais que levaram à chegada de Seth. Cada capítulo contém trechos daquelas primeiras sessões. Seth surgiu aparentemente do nada. Pelo que eu sabia, ele desapareceria, de volta ao inexplicável, permanecendo apenas como um quebra-cabeça psicológico lembrado, um estranho ponto alto em minha vida, e eu voltaria à minha escrita normal, enriquecida, mas relativamente inalterada. A primeira editora para a qual enviei o livro o rejeitou por causa do surgimento de Seth, mas ofereceu-se para publicá-lo se eu deletasse essa parte da história. Fui honesta o suficiente para recusar. Parecia tudo bem naquela época escrever sobre fenômenos psíquicos se você os investigasse e coletasse históricos de casos sobre as experiências de outras pessoas, mas não nublasse a questão tendo nenhuma das suas. Isso parecia o tornava menos capaz, como se você pudesse explicar um orgasmo melhor e mais cientificamente se nunca tivesse tido um. Eu senti que essa era uma atitude curiosa, e em grande parte ainda prevalece. De qualquer forma, o livro foi publicado, mas não chegou a lugar nenhum. Eu havia largado meu emprego em uma galeria de arte para terminá-lo. No dia em que apareceu impresso, comecei a lecionar em uma creche. Meu marido, Robert Butts, e eu fomos convidados para aparecer em um programa de televisão em Nova York. Desistimos no último momento, depois de descobrir que seríamos tratados como super-espiões psíquicos, esperando-se que fizéssemos um grande show com o tabuleiro Ouija às custas de nossa integridade e do público. Decidimos que continuaríamos com nossas próprias sessões e deixaríamos por isso mesmo. Escrevi outro livro, sobre sonhos e experiências extracorpóreas, no qual mencionei Seth quase como uma nota de rodapé, enfatizando a história dos fenômenos psíquicos e minimizando minhas próprias experiências crescentes. Felizmente, o editor para quem enviei o livro viu o que eu estava fazendo e pediu um manuscrito sobre Seth. Isso se desenvolveu no material de Seth. Mas este primeiro livrinho, como em nenhum outro lugar, carrega o entusiasmo inicial em cada página, a crescente excitação, o questionamento intelectual contrário.
a tensão de vai e vem entre a validade de nossa experiência psíquica e nossa necessidade de explicá-la racionalmente. Houve poucas resenhas para o livro, mas fui alertada em algumas delas contra desviar meus leitores, incentivando a experimentação com o tabuleiro Ouija, o que, alguns disseram, poderia levar a problemas psicóticos, na melhor das hipóteses, ou possessão por espíritos malignos, na pior. E aqui novamente eu sustento, 10 anos depois, que espíritos malignos simplesmente não existem nesses termos. Apenas o mal de medos supersticiosos, ignorância e dogmas que ensinam as pessoas a temer o que não entendem. O mesmo tipo de dogmas que leva as pessoas ao fanatismo em vez da tolerância, ao medo em vez da coragem, à dependência em vez da autoconfiança. Muitas pessoas estão na mesma posição em que eu estava quando iniciei os experimentos listados neste livro. Elas tiveram um breve contato com uma experiência que não se encaixa nas visões oficiais da vida e querem saber mais. Elas não querem ser sobrecarregadas com a parafernália do dogma de outra pessoa. Elas gostariam apenas de uma ideia de como proceder. E embarcar em tal busca pode ser fascinante, ousado e divertido, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, Rob e eu ficamos constrangidos de usar o tabuleiro Ouija pela primeira vez, e pela segunda vez, e pela 10ª vez. Parecia uma coisa tola para adultos fazerem, mas os jogos infantis podem parecer tolos para os adultos, precisamente porque são tão simples e diretos, despretensiosos e impositores ao mesmo tempo. Se o tabuleiro Ouija é assustador em algumas ocasiões, é porque nosso amor por emoções assustadoras desperta. O desconhecido está ao nosso alcance. E se o tabuleiro Ouija conta algumas histórias bizarras, o mesmo acontece com os contos infantis. No entanto, uma vez que você aprende a decifrar a linguagem, você descobre que a psique às vezes precisa nos sacudir do cotidiano para expressar seus pontos. De muitas maneiras, este é um livro ingênuo. Eu não estava ciente da maior parte da chamada literatura psíquica quando o escrevi. E agora acho que felizmente, porque tudo, incluindo o fenômeno de falar em transe, era novo para mim. Eu nem sabia que isso já havia sido feito antes. Algumas das perguntas feitas parecem estranhamente simples agora. Outras, ainda estamos em processo de responder. No entanto, em última análise, parece que as respostas para as perguntas mais importantes apenas levam a perguntas mais significativas, nas quais termos como sim ou não, verdadeiro ou falso, real ou irreal, finalmente desaparecem em um contexto maior de experiência grande o suficiente para conter as incongruências, excentricidades e aparentes contradições em que nossa realidade maior acontece. Este livro também marcou um fim e um começo para mim. Enquanto eu anotava minhas novas experiências, antigas perguntas da minha juventude desafiaram minha vida adulta e me levaram a desviar do meu objetivo de uma carreira de escritora confortável no que é vagamente chamado de o establishment. Não podia mais vestir meu conhecimento intuitivo com segurança na ficção. Ele estava me confrontando como uma realidade diária prática. Não haveria romance de fantasia sobre uma personalidade chamada Seth, como no passado eu havia escrito. Meus sonhos como ficção científica, escondendo-os atrás de ideias convencionais de criatividade. Essa criatividade havia escapado de limites seguros. Esses experimentos listados aqui funcionaram, muito mais do que eu poderia ter imaginado. Eu estava surpresa e um pouco perturbada. Era perfeitamente respeitável usar telepatia e clarividência. Como hipóteses para a ficção científica, ninguém estava dizendo que poderíamos realmente ler mentes pelo amor de Deus. Mas de repente essas hipóteses pularam a cerca do talvez para dentro da sala de estar, e apresentar teorias tão estranhas como o fato conhecido era outra coisa. Literatura oculta não estava na moda. Pareciam ter ido embora minhas jovens. Esperanças de reconhecimento ou boas críticas do The Saturday Review, ou da seção de livros do The New York Times. Eu nem sequer considerava escrever não ficção naquela época, mas reportagem. Uma coisa bem diferente. Então, meu mundo, e o de Rob, foi abalado em grande medida. Em uma festa de vizinhança para celebrar a publicação deste livro, li alguns dos meus poemas e não disse nada sobre o assunto do livro.
Tão ambíguos eram meus sentimentos. Então, a chegada de Seth marcou minha iniciação em um novo tipo de realidade, e comecei meus esforços para relacionar esse mundo maior com o geralmente aceito. Tínhamos aproximadamente 200 sessões de Seth quando este livro foi terminado. Agora são bem mais de 1000. Os próprios livros de Seth, ditados enquanto eu estava em transe, ainda estavam no futuro, e na época eu teria me oposto a um livro de Seth. Falar por uma personalidade de essência de energia, Seth era uma coisa, mas escrever eu considerava meu território, como minhas ideias sobre o eu mudaram desde então. Agora meu território se expandiu para incluir muitos tipos diferentes de experiência, então não aceitáveis como parte da minha individualidade, ou individualidade em geral. Então, eu tomei todas as precauções possíveis em um quadro de vida comum para ser objetiva, para me afastar de minhas próprias experiências psíquicas, examinando-as com um ceticismo educado, mas definitivo. Nada de errado com isso, e no início de tais empreendimentos é uma prática mental sólida o suficiente. Mas eu me referia a Rob em nossos experimentos hipnóticos como o sujeito. Soava mais científico. Agora acho engraçado. Esqueça que esta era uma jovem hipnotizando seu marido. Deixe de fora os elementos emocionais certamente presentes para dar a toda a situação um ar mais respeitável. Ao examinar a personalidade humana, os cientistas frequentemente tentam reduzir suas características ao gerenciável, deixar de fora os elementos mais profundos que nenhum eletroencefalograma jamais poderá decifrar. Então, às vezes, até certo ponto, tentei colocar Seth lá fora em algum lugar, esquecendo que o que quer que ele seja acontece em e através da minha psique. Mas a arena da experiência e exploração humana não pode mais ser confinada, mesmo oficialmente, às condições exteriores do nosso ambiente. Nós temos nosso ser em um ambiente interior ainda mais vasto, no qual a realidade emocional da psique é tão objetiva quanto qualquer objeto físico. Na verdade, este é o primeiro livro de uma saga contínua. Algo mais que não poderíamos ter sabido, pelo menos conscientemente, quando o livro foi escrito. Os experimentos listados aqui são simples e rudimentares, mas certamente funcionaram, para nós, e funcionarão de uma forma ou de outra, para cada leitor. Começamos com o tabuleiro Ouija. É o método mais preliminar de ativar as outras porções da psique. Um método que é considerado bastante desrespeitável e desprestigiado pela maioria dos parapsicólogos. E certamente os resultados podem ser difíceis de manejar, turbulentos, exuberantes e não científicos, como qualquer material altamente criativo pode ser. Mas este não é um livro para cientistas. É um manual para pessoas comuns cujo único acesso a um laboratório é sua disposição de abrir as portas para o laboratório da mente privada. Como nossa consciência funciona? Qual a sua amplitude? Em última análise, as respostas estão nos níveis não oficiais, bem como nos oficiais, de nossa experiência. Esses experimentos simples enviarão cada leitor que os tentar em uma jornada interior e, basicamente, uma imprevisível e criativa, pois não há duas consciências iguais. Novamente, quando comecei este livro, comecei do zero. No entanto, Rob e eu ficamos constantemente maravilhados, olhando para trás, ao descobrir que as teorias detalhadas posteriores de Seth estavam todas expressas naquelas primeiras sessões. Suas ideias sobre probabilidades, tempo simultâneo e pontos de momento, entre outros, apareceram publicamente pela primeira vez nestas páginas. Este livro é dedicado a Rob, e com razão. É por causa de sua dedicação e empenho que as sessões de Seth foram fielmente registradas desde o início, e foi seu encorajamento e compreensão que me ajudaram a continuar com essas explorações. Rob e eu embarcamos nesta odisseia juntos, sem ideia de onde ela terminaria. Ainda não sabemos isso, mas encontramos novos aspectos da realidade e tentamos aplicá-los ao mundo da experiência diária. Jane Roberts, setembro de 1975. Capítulo 1. Como usar um conjunto de tabuleiro falante ou Ouija? O que faz o tabuleiro funcionar? Conhecemos Seth. No verão de 1913, uma dona de casa em St. Louis pegou um tabuleiro Ouija
como parte de um jogo de salão. O ponteiro começou a soletrar, uma mensagem de uma personalidade feminina chamando a si mesma Patience Worth, que supostamente viveu na Inglaterra no século XVII. Ao longo de um período de 25 anos, Patience Worth ditou poesia e romances que foram publicados e receberam a atenção da crítica. A dona de casa, Sra. Pearl Curran, não era uma mulher instruída. Sua personalidade não era nada como a de Patience Worth. Patience escrevia na linguagem de uma era passada, com ortografia arcaica autêntica. Ela falava casualmente em sua ficção sobre artigos domésticos diários que há muito desapareceram de uso e da memória. O caso foi bem investigado. Nenhuma pista de fraude foi jamais descoberta. Os desacordos surgem apenas das várias explicações dadas quanto à origem da personalidade de Patience Worth. Era Patience Worth o espírito de uma mulher há muito morta? Ela tinha conhecimento significativo do século XVII porque viveu nele? Ou a senhora Curran, desconhecido para si mesma, havia acumulado uma quantidade fantástica de informações, subconscientemente, todas elas pertinentes ao passado? Se sim, qual era a fonte do conhecimento? Muitos dos detalhes fornecidos nas mensagens do tabuleiro Ouija eram conhecidos apenas por estudiosos. Se a mente subconsciente da Sra. Curran de alguma forma captou essa riqueza de conhecimento, então esta é uma evidência de que o subconsciente tem à sua disposição habilidades das quais a mente consciente não está ciente. Mesmo esta explicação, para o caso de Patience Worth, deixa muitas perguntas sem resposta. O tipo de informação fornecida não era do tipo que está disponível normalmente. De onde veio? Como a mente subconsciente da Sra. Curran organizou o material em romances e peças? Por outro lado, se Patience Worth era realmente uma personalidade que já operou dentro da matéria física, então um conjunto diferente de perguntas se apresenta. Ela se comunicou através da mente subconsciente da Sra. Curran? Ela operou o tabuleiro Ouija ou a Sra. Curran? Em ambos os casos, ficamos com o fato de que a personalidade humana é menos limitada pelo tempo e espaço do que supomos. Menciono este caso porque o tabuleiro Ouija desempenhou um papel tão importante no surgimento da personalidade de Patience Worth. O tabuleiro tem sido considerado de várias formas como um método de liberação do subconsciente, um meio de comunicação entre vivos e mortos, e como um jogo de salão tolo praticado apenas por entediados e neuróticos. O papel desempenhado pelo tabuleiro Ouija, no caso de Patience Worth, foi suficientemente provocador, no entanto, para me convencer de que ele merecia um lugar dentro de qualquer investigação de EPS, experiência extrasensorial. Nem meu marido nem eu jamais tínhamos visto um tabuleiro Ouija, mas nós obtivemos um. Este capítulo tratará de nossos próprios experimentos com ele, seus resultados e instruções completas para que você possa descobrir exatamente como usar o tabuleiro por si mesmo. O tabuleiro Ouija em si tem aproximadamente 22 polegadas de comprimento e 15 polegadas de largura. Nele, as letras do alfabeto são impressas em 2 linhas de letras maiúsculas, grandes e fáceis de ler. A palavra sim aparece no canto superior esquerdo e a palavra não no canto superior direito. Abaixo do alfabeto estão os números, de 1 a 9, mais um 0. Na parte inferior do tabuleiro, a palavra adeus é impressa em letras um pouco menores. Um pequeno ponteiro acompanha o tabuleiro. Este ponteiro é como uma mesa em miniatura de 3 pernas de forma triangular. Para operar o tabuleiro, os participantes colocam suas mãos no ponteiro. O ponteiro em si repousa sobre o tabuleiro. Para se familiarizar com o procedimento, coloque suas mãos no ponteiro e deslize-o suavemente pelo tabuleiro. Quando o tabuleiro está funcionando corretamente, o ponteiro se moverá aparentemente sozinho, sem nenhum esforço de sua parte. Os tabuleiros Ouija podem ser comprados em muitas lojas de hobby. Eles são anunciados na Fate Magazine. Eles também podem ser encomendados da Parker Brothers, Inc., Salem, Massachusetts, agora a proprietária registrada da marca Ouija. Os tabuleiros são baratos e, com cuidado normal, durarão muitos anos. Você pode ter sucesso com o tabuleiro imediatamente. Se não, não se preocupe. Nossas primeiras tentativas foram decepcionantes. Ou não havia movimento do pequeno ponteiro,
ou as letras que ele indicava somavam-se a um galimatias. Minha própria atitude na época era ruim. Eu considerava que o tabuleiro Ouija estava abaixo da minha séria preocupação. Intelectualmente, eu percebia que ele merecia um lugar em minhas investigações, mas emocionalmente eu estava constrangida e desconfortável. Obviamente, esta não é a atitude a ter quando você tenta o tabuleiro ou qualquer outra coisa pela primeira vez. Nossos primeiros esforços foram tão ineptos que me pergunto ainda mais com nosso sucesso posterior. Aqui estão alguns passos para você seguir em seus próprios experimentos iniciais. Coloque o tabuleiro Ouija de forma que ele fique entre você e seu parceiro. Deixe o tabuleiro ocupar o lugar de uma mesa, de modo que uma extremidade repouse em seus joelhos e a outra extremidade repouse nos joelhos do outro participante. Mantenha seus olhos abertos. Não há necessidade de fechá-los. Apoie ambas as mãos no pequeno ponteiro que você colocou no tabuleiro. Peça ao seu parceiro para fazer o mesmo. Relaxe. Quando o tabuleiro começar a funcionar, o pequeno ponteiro começará a se mover, indicando as letras que soletrarão a mensagem. Se o tabuleiro não der resultados nas primeiras sessões, digamos de 20 minutos cada, não desanime. Com a maioria de vocês, no entanto, o tabuleiro funcionará na primeira vez. Se não funcionar imediatamente, então talvez sua atitude esteja errada. Tente o tabuleiro então de maneira despreocupada, com espírito de diversão. Lembre-se, se tivéssemos desistido com desgosto após nossos primeiros fracassos, o Material Set nunca poderia ter se desenvolvido. Este livro nunca poderia ter sido escrito. Se forem feitas perguntas ao tabuleiro, é melhor que sejam feitas por uma pessoa de cada vez no início. Se o ponteiro não se mover, repita a pergunta. Fale em frases simples. Você pode sussurrar, falar em voz alta, ou simplesmente formar as palavras mentalmente. Faça uma pergunta de cada vez. Certifique-se de dar ao tabuleiro um intervalo suficiente para responder. Exerça muito pouca pressão sobre o ponteiro. Ele não pode se mover se você pressioná-lo com muita força. Se você se sentir estranho no tabuleiro, abra a sessão imediatamente com uma pergunta. Uma pergunta de abertura padrão é: tem alguém aí? Então, suas perguntas seguintes serão naturalmente afetadas pelas respostas dadas pelo tabuleiro. Se uma mensagem afirmar ter origem em outra personalidade, faça perguntas que lhe darão a maior quantidade possível de informações. Se a personalidade alegar ser diferente de uma viva, peça o local e a data de nascimento e de morte. Mais tarde, você pode querer verificar os detalhes que receber. Peça os nomes de outros membros da família da personalidade. Eles estão vivos ou mortos? Se vivos, onde eles moram? Se mortos, quando e onde morreram? Se uma pergunta não for respondida, ou o ponteiro parecer hesitar, deixe a pergunta por um tempo e depois volte a ela. Algumas pessoas acham que o procedimento de perguntas e respostas as inibe, ou o tabuleiro. Se este for o seu caso, então simplesmente sente-se quieto com as mãos no ponteiro. Dentro de pouco tempo, o ponteiro soletrará sua própria mensagem, sem nenhuma pergunta sua. Mais tarde, quando você se sentir mais à vontade, poderá usar uma combinação de procedimentos, com excelentes resultados. É necessário que completa integridade seja usada por qualquer pessoa que trabalhe com o tabuleiro. Desconfiança de um parceiro prejudicará seriamente qualquer progresso que você possa alcançar. Experimentar com o tabuleiro Ouija é uma experiência fascinante e talvez a maneira mais fácil de começar qualquer experimento de IPS. Sugiro que você tente os experimentos neste livro na ordem em que são dados, pois um o preparará para o próximo. O campo dos fenômenos psíquicos é um dos poucos em que é possível ao amador fazer contribuições. É importante, portanto, que você faça anotações cuidadosas em todos esses experimentos. Ao trabalhar com o tabuleiro, você ou seu parceiro podem anotar todas as perguntas e respostas, seja quando o ponteiro para entre as mensagens, ou quando ele apenas faz uma pausa, como às vezes acontece. Para a eficiência, no entanto, as perguntas e respostas devem ser anotadas por uma terceira pessoa quando isso for possível. Comece suas anotações com sua primeira sessão. Inclua a data, os nomes das pessoas que participam e a hora. Se forem feitas perguntas, anote-as e deixe espaço para a resposta ser inserida.
Quando você estiver mais familiarizado com o tabuleiro, é uma boa ideia planejar as perguntas com antecedência. Quando o tabuleiro Ouija estiver funcionando bem, você pode ter que criar algum tipo de taquigrafia pessoal, pois as mensagens virão muito rapidamente. Normalmente, o tabuleiro não indicará pontuação, então você deve observar para ver onde uma frase termina e outra começa. As palavras podem ser emendadas, de modo que, à primeira vista, a mensagem pareça não ter sentido. Por esta razão, examine todas as mensagens cuidadosamente. Em alguns casos, o tabuleiro usará uma taquigrafia própria. O número 4 pode ser usado para a palavra para, for em inglês. A letra U pode aparecer no lugar da palavra você, you em inglês. No começo, você pode fazer perguntas simples que podem ser respondidas com sim ou não. Até ganhar confiança, você pode pedir iniciais em vez de nomes completos. Não seja excessivamente crédulo ao aceitar mensagens confusas. Não tente dar sentido ao que não tem sentido, esticando sua imaginação demais. O tabuleiro soletrará palavras completas e, em seguida, frases, e você também melhorará com a prática. É possível que uma mensagem que parece incoerente possa ser uma comunicação legítima em um idioma estrangeiro, mas isso não é provável. Geralmente, se você não consegue entender uma mensagem, não há nada nela. Arquive-a e ignore-a, mas não a jogue fora. Mais tarde, em outro capítulo, discutiremos as maneiras pelas quais você pode avaliar tais mensagens, quer sejam recebidas através do tabuleiro Ouija ou por outros métodos. Não se preocupe se alguns aspectos de suas mensagens parecerem se contradizer, particularmente no começo. Estas podem ser distorções de informações válidas. Mais será dito sobre este assunto mais adiante no livro. Na 3ª ou 4ª sessão, você já deve estar obtendo frases completas, se ainda não estiver. Após um mês de experiência com o tabuleiro, Robert e eu estávamos recebendo material que somava 10 páginas datilografadas por sessão. É uma experiência e tanto sentir o ponteiro se mover e saber que você ou seu parceiro não estão conscientemente movendo-o vocês mesmos. Quando começamos nossos próprios experimentos com o tabuleiro, não sabíamos o que esperar. Vou dar-lhe um breve relato de nossas primeiras sessões, para que você tenha algo com que medir seus próprios resultados. Após nossas 2 primeiras tentativas mal-sucedidas, começamos a receber mensagens coerentes que afirmavam ter origem em meu avô, Joseph Adolph Burdo, que morreu em 1949. Vovô era franco-indígena. Ele falava inglês muito bem, mas com certas peculiaridades definidas. Por exemplo, ele sempre pronunciava as palavras these, them e those como these, them e dos. O tabuleiro usava sua ortografia, e as palavras, em geral, eram escolhidas com sua maneira característica de usar a língua inglesa como um todo. Também recebemos mensagens que afirmavam ter origem em outras personalidades que sobreviveram à morte, personalidades que nenhum de nós jamais havia conhecido. Verificamos as datas de nascimento e morte conforme elas apareciam nas próprias mensagens. O material era consistente em geral. As histórias de vida dadas eram certamente plausíveis. Até este ponto, estávamos ambos bastante surpresos, mas não particularmente impressionados. Por um lado, nunca conseguíamos trazer as mesmas pessoas de volta quando tentávamos o tabuleiro na vez seguinte. Estávamos, no entanto, interessados o suficiente para continuar. Após 2 ou 3 sessões desse tipo, fomos novamente atacados com galimatias. No meio de palavras sem sentido, apareceu uma frase clara. Estradas do Leste. Na verdade, essas palavras eram significativas, embora não soubéssemos disso na época. Nós, no entanto, incluímos diligentemente a frase em nossos registros. Esta é uma das razões pelas quais a anotação é tão importante. Às vezes, uma frase aparentemente sem sentido pode fazer sentido mais tarde, como esta fez. Nosso próximo experimento com o tabuleiro Ouija marcou o início de uma experiência única que ainda está em andamento. Começou, sem importância suficiente, com uma mensagem de uma personalidade que chamarei de Frank Withers, embora esse não seja o nome que nos foi dado pelo tabuleiro. Frank Withers nos disse que ele havia ensinado inglês em Elmira, Nova York, por 30 anos e acrescentou outras informações sobre sua formação e família.
No dia seguinte, perguntei a uma mulher mais velha, natural de Elmira, se ela já havia conhecido alguém com o nome que nos foi dado pelo tabuleiro. Ela afirmou enfaticamente que conhecia tal pessoa e acrescentou que ele havia se movido no círculo externo de seus próprios conhecidos e havia morrido no início da década de 1940. Frank Withers havia dado a data de 1942 como seu ano de morte, um fato que a mulher, é claro, não poderia ter sabido. Nossas próximas sessões continuaram na mesma linha, com Frank Withers. Por vários motivos, não verificamos mais este material inicial na época. Havia algumas contradições óbvias nas datas, para começar. Por outro lado, especialmente, no começo era difícil imaginar que a informação fosse legítima no sentido usual da palavra. Certamente a falta de tempo teve algo a ver com nossa negligência aqui. Ambos tínhamos empregos. E também o medo de possível constrangimento, ao verificar registros públicos. Não tínhamos ideia, então, de que as sessões do tabuleiro Ouija iriam continuar, ou que elas eventualmente se desenvolveriam em outra coisa. Estávamos meramente satisfeitos por podermos experimentar um fenômeno sobre o qual apenas havíamos lido no passado. Como se viu, ficamos preocupados apenas brevemente com Frank Withers, por 3 sessões de tabuleiro. A próxima sessão começou com Frank Withers, mas sua personalidade foi substituída pela personalidade de Seth. As sessões de Seth haviam começado. Ficou imediatamente aparente que as mensagens do tabuleiro haviam aumentado repentinamente, em escopo e qualidade. Nos vimos lidando com uma personalidade que era de inteligência superior, uma personalidade com um humor distinto, alguém que sempre demonstrava insights psicológicos e conhecimento notáveis que certamente estavam além de nossas próprias habilidades conscientes. Com esta sessão, o tabuleiro começou a soletrar parágrafo após parágrafo, um após o outro. Um tanto para o meu próprio constrangimento, Seth insistiu logo no início das sessões que a reencarnação não era apenas uma possibilidade, mas um fato da existência humana. Ele começou a listar reencarnações anteriores para Robert e eu, dando nomes, datas, relações familiares e outros detalhes. Parte deste material foi confirmado através da hipnose. Outros detalhes ainda precisam ser verificados. Quando material suficiente for coletado, verificaremos todos os detalhes em relação aos registros existentes. Isso será discutido nos capítulos sobre reencarnação. Tanto Robert quanto eu estávamos familiarizados com a teoria da reencarnação, mas a havíamos descartado para quaisquer propósitos práticos devido a falhas que considerávamos intransponíveis. Para mim, a reencarnação cheirava a ocultismo. Seth rebateu cada um de meus protestos com lógica impecável e, mais tarde, listou experimentos que poderiam ser usados para provar a validade da teoria. Eu estava movendo o tabuleiro? Robert estava? Começamos a testar um ao outro. Eu levantava minha mão do ponteiro sem aviso. O ponteiro parava. Rob fazia o mesmo. O ponteiro parava. Geralmente o tabuleiro não funcionava para um de nós sozinho. Ambos parecíamos necessários, mas nenhum de nós sozinho estava movendo o ponteiro. Nossa primeira apresentação a Frank Withers ocorreu em 2 de dezembro de 1963. Em nossas sessões anteriores, nunca havíamos sido capazes de manter qualquer consistência entre uma sessão e outra. Quando as sessões de Seth começaram, uma sessão instantaneamente começou a reforçar as anteriores. Seth especificou que tivéssemos sessões 2 vezes por semana, nomeando as noites e a hora. As sessões variavam de 2 a 3 horas cada, às vezes são mais longas. Seguimos esta programação desde então, e as sessões ainda continuam. Uma frase chamou nossa atenção logo após a apresentação da personalidade de Seth. Ocorreu quando Seth discutiu as reencarnações anteriores, de meu marido Robert. De acordo com Seth, Robert era um proprietário de terras na Dinamarca na década de 1600, mantendo fazendas perto de uma cidade chamada Triev, que não existe mais. As palavras Estradas do Leste foram usadas para designar a localização na Dinamarca. E nós nos lembramos da mesma frase aparecendo no meio de galimatias em uma sessão anterior. No final deste capítulo, você encontrará trechos de nossas primeiras sessões. As perguntas que fizemos o ajudarão a formar as suas. Observe as respostas anteriores do tabuleiro de uma palavra
e as respostas mais longas obtidas na quarta sessão. Com toda a probabilidade, sua própria experiência mostrará esse tipo de progressão. Mas o que faz o tabuleiro Ouija funcionar? Antes de responder a isso, vamos dar uma boa olhada na composição da personalidade humana, pois é uma parte dessa personalidade que permite que esse tipo de comunicação ocorra. O ego é aquela parte de si mesmo com a qual você está familiarizado na vida diária. É o seu eu consciente. Este eu consciente não é uma coisa concreta. Ele está em constante mudança. Não é o mesmo agora do que era quando você era criança. E não será o mesmo amanhã do que é hoje. O ego é aquela parte de você que enfrenta o mundo diário e lida com problemas práticos. Ele é formado em torno de certas habilidades e inclinações que fazem parte de sua personalidade. Algumas delas são usadas e aceitas pelo ego, para se tornarem parte do eu consciente. Esses gostos e desgostos, habilidades e características que você considera seus, ajudam a compor o ego. O ego é extremamente importante na vida cotidiana. Ele nos permite nos concentrar nos assuntos práticos em questão. Estímulos externos chegam aos nossos cérebros constantemente, no entanto, e o ego consciente não pode lidar com essa enxurrada de estímulos sozinho. É necessário que muitos sejam conscientemente ignorados. Só podemos estar cientes de tantas coisas ao mesmo tempo. Realizamos muitos atos sem saber conscientemente como os fazemos. O ego nem mesmo está ciente de muitos estímulos que se originam dentro do próprio corpo. Nós atravessamos um quarto, mudamos de cadeira e pegamos um livro, por exemplo. Durante todo o tempo em que estamos envolvidos nessas atividades, estamos, é claro, inspirando e expirando. Nossas células físicas estão se reabastecendo. Porém, conscientemente não estamos cientes de nos esforçarmos para respirar. Não estamos nem mesmo cientes dos movimentos musculares necessários para nos movermos de uma cadeira para outra. Não só isso, mas temos pouco controle consciente sobre essas atividades. É quase como se outro eu cuidasse de certas funções. Para nós, funções que são muito importantes para nossa sobrevivência física, como respiração e digestão. Se elas não forem realizadas com precisão e excelência, morreremos. Se tantos aspectos da natureza vital são controlados por forças subconscientes, neste caso, pelo sistema nervoso autônomo, é tão difícil acreditar que outras funções e habilidades também são controladas em nível subconsciente? Dificilmente. Frequentemente cantarolamos baixinho sem estarmos cientes de que estamos fazendo isso, por exemplo. Durante o sono, muitos de nós andamos pelo quarto, às vezes fora de casa e pela rua, enquanto a mente consciente está felizmente inconsciente de nossas atividades. De fato, o delicado equilíbrio de um sonâmbulo pode ser perturbado se ele for despertado ou acordado muito rapidamente. Uma interferência consciente com a ação subconsciente, portanto, pode perturbar seus resultados suaves. Se tivéssemos que controlar cada respiração que dessemos, supervisionar conscientemente os milhões de pequenas manipulações corporais necessárias para a locomoção diária, não teríamos tempo para mais nada. Nem, aliás, há qualquer razão para supor que poderíamos melhorar nosso desempenho subconsciente atual. O tabuleiro Ouija é, entre outras coisas, um método de alcançar e comunicar com este subconsciente pessoal, este eu interior, que é tão importante para a sua sobrevivência física. O subconsciente pessoal sabe mais sobre você do que você mesmo. Quando o eu consciente está relaxado, então o subconsciente pode se expressar através de movimentos musculares, como, por exemplo, quando você rabisca em um pedaço de papel enquanto fala ao telefone. Seus rabiscos são pistas para este eu interior. Enquanto sua mente consciente está ocupada com outros assuntos, o subconsciente está controlando seus movimentos musculares, fazendo seus dedos rabiscarem. Os rabiscos podem parecer sem sentido para você, conscientemente, mas com toda a probabilidade, eles têm significados definidos para sua mente subconsciente. Já que muitos de nossos movimentos musculares são sempre controlados subconscientemente, então, não é surpreendente que esta parte interior de nós possa se expressar através de tais movimentos. Acredita-se que esses mesmos movimentos musculares subconscientes movem o pequeno ponteiro pelo tabuleiro Ouija. Se fosse apenas isso,
então o tabuleiro ainda seria uma maneira muito gratificante para o eu consciente descobrir as áreas ocultas do eu completo. Mas minha afirmação é que esta porção pessoal do subconsciente é apenas o nível mais alto de uma região subconsciente mais vasta. O Material Self sustenta que a descoberta do subconsciente por Freud representa apenas o primeiro reconhecimento exploratório do eu interior completo. Freud e Jung, de acordo com Seth, apenas tocaram nas porções mais óbvias do que poderia ser chamado de homem não descoberto, ou o eu completo. Mas o subconsciente contém, mais do que impulsos primitivos inibidos que devem ser mantidos sob controle pelo indivíduo e pela sociedade. É também a origem das mais belas intuições da humanidade, e talvez a base para a linguagem e a própria civilização. É muito possível que um estudo das camadas do subconsciente possa nos levar a um conhecimento da existência mental e psíquica passada do homem, da mesma forma que um estudo das camadas físicas da Terra fornece evidências de civilizações passadas aos arqueólogos. Ao seguir os experimentos listados neste livro, você descobrirá por si mesmo que, além deste subconsciente pessoal, existe uma realidade tão vívida e válida quanto qualquer uma com a qual você esteja familiarizado agora. O tabuleiro Ouija permitirá que você relaxe sua mente consciente, para que você possa se tornar consciente, talvez pela primeira vez, de mensagens deste eu interior. Você descobrirá sua própria mente subconsciente, suas próprias áreas subconscientes pessoais, mas também descobrirá que este subconsciente é um limiar para outra realidade interior. Lembre-se em seus experimentos com o tabuleiro Ouija que a palavra-chave é relaxamento. Certifique-se de manter anotações organizadas e cuidadosas de cada sessão. Anote as perguntas que você faz, bem como as respostas que recebe. Os seguintes são trechos de nossas próprias primeiras sessões. Embora tenhamos tido 3 experiências anteriores com o tabuleiro, 2 que foram bem-sucedidas e uma com passagens que afirmavam ter origem em meu avô e outras personalidades, consideramos essas preliminares e começamos nossos registros formais com Frank Withers. O trecho então é da sessão 1, na qual Frank Withers fez sua aparição. As perguntas estão em tipo comum. Todas as respostas do tabuleiro estão em letras grandes, para sua conveniência de leitura. Nenhuma alteração foi feita. As respostas são exatamente como foram dadas, exceto que os nomes foram alterados para evitar possível constrangimento a pessoas vivas. Todas as perguntas foram feitas por Robert F. Butts. Trechos da sessão 1, 2 de dezembro de 1963. Pergunta: tem alguém aí? Resposta: sim. Pergunta: você pode nos dar suas iniciais? Resposta: FW. Pergunta: por favor, solete seu primeiro nome. Resposta: Frank. Pergunta: por favor, soletre seu sobrenome. Resposta: Withers. Pergunta: você pode nos dar o ano de sua morte? Resposta: 1942. Pergunta: você nos conhecia? Resposta: não. Pergunta: você era casado? Resposta: sim. Pergunta: sua esposa está viva ou morta? Resposta: morta. Pergunta: em que ano ela morreu? Resposta: 1954. Pergunta: qual era o primeiro nome dela? Resposta: Úrsula. Pergunta: qual era o sobrenome dela? Resposta: Alteri. Pergunta: qual era a nacionalidade dela? Resposta: italiana. Pergunta: qual era a sua nacionalidade? Resposta: inglesa. Pergunta: qual era a sua profissão? Resposta: professor. Pergunta: quais matérias você ensinava? Resposta: inglês. Pergunta: em qual cidade? Resposta: Elmira. Pergunta: quantos anos você ensinou? Resposta: 34. Pergunta: em que ano você nasceu? Resposta: 1885. Os seguintes são trechos da segunda sessão. A esta altura, estávamos muito curiosos, já que esta era a primeira vez que tínhamos a chance de retomar um contato feito através do tabuleiro. Pergunta: você está aí, Frank Withers? Resposta: sim. Pergunta: onde você passou a maior parte de sua vida? Resposta: Elmira. Pergunta: onde você nasceu? Em qual casa?
Resposta: State Street. Pergunta: Em Elmira? Resposta: Não. Pergunta: Bem, em qual estado então? Resposta: No estado da tristeza. Nota: State of Sorrow pode ter um significado mais profundo, talvez figurativo. Esta resposta nos intrigou. Foi a primeira vez que o tabuleiro pareceu reinterpretar nossa pergunta e responder de acordo. Talvez a resposta do tabuleiro tenha levado Robert a fazer a próxima pergunta. Em qualquer caso, nenhum de nós jamais havia considerado a reencarnação como algo mais do que uma ideia bastante implausível. Então ficamos bastante surpresos com o que se seguiu. Pergunta: Você viveu outras vidas na Terra? Resposta: Sim. Pergunta: Quantas? Resposta: 3. Pergunta: Quando você viveu na Terra pela primeira vez? Resposta: Século VI. Conforme a sessão continuava, Frank Withers disse que ele havia sido um soldado na Turquia durante uma vida e insistiu que ele havia nos conhecido, Robert e eu, na cidade de Trieve, na Dinamarca, durante outra existência. Entre outros detalhes mencionados, estava a afirmação de que eu havia sido um homem na época e o filho de meu marido atual. Datas e locais foram dados, embora tenha ficado claro que a cidade de Trieve não existe mais. A terceira sessão foi muito parecida com as duas primeiras. A quarta sessão foi um ponto de virada, no entanto. Ela marca a retirada da personalidade de Frank Withers e a introdução de Seth. O tom geral e a qualidade das sessões de Seth foram imediatamente aparentes. As discussões começaram aqui e se tornariam a base para muitas sessões futuras. As respostas mudaram das respostas anteriores de uma palavra ou uma frase para parágrafos completos, todos soletrados pelo ponteiro. A inteligência das respostas tornou as sessões mais agradáveis. A personalidade de Seth assumiu, imediatamente, individualista e definida. Esta sessão começa com Frank Withers e termina com Seth. Trechos da sessão 4. Pergunta: Você está aí, Frank Withers? Resposta: Sim. Pergunta: Você tem uma mensagem para nós? Resposta: A consciência é como uma flor com muitas pétalas. Pergunta: Este é o subconsciente de Jane falando? Resposta: Subconsciente é um corredor. Que diferença faz por qual porta você viaja? No entanto, posso falar através dela se assim o desejar. Uma vez ela falou através de mim. Vocês não conseguem ver a piada, é claro. Pergunta: Quando você falou através de Jane? Resposta: Há um século. Sessão espírita. Ela era uma médium me contatando para vocês. Eu também apareci. Pergunta: Frank Withers, podemos nos referir a você em perguntas específicas no futuro? Resposta: Sim. Prefiro não ser chamado de Frank Withers. Essa personalidade era meio sem graça. Pergunta: Precisamos de algum tipo de nome para usar ao falar com você. Resposta: Você pode me chamar como quiser. Eu me chamo Seth. Isso se encaixa no eu de mim, a personalidade que mais se aproxima do eu completo que eu sou, ou estou tentando ser. Joseph é seu eu completo mais ou menos, a imagem da soma de suas várias personalidades no passado e no futuro. Você é Joseph, o Joseph que você vê em sua mente, o projeto. Pergunta: Como você chamaria Jane, como chama a mim de Joseph? Resposta: Rupert. Pergunta: Você poderia esclarecer isso um pouco? Resposta: O que há para esclarecer? Pergunta: Parece um nome estranho para nós. Não acredito que Jane goste. Resposta: Estranho para o estranho. Trechos da sessão 6. Pergunta: Não é verdade que estamos mais ou menos à mercê do subconsciente? Resposta: Sim, mas isso é como dizer que o todo está à mercê de suas partes. O homem simplesmente não aprendeu a usar suas partes de forma eficaz. A soma de tudo deve ser uma excelente consciência. A consciência individual é toda importante. Ela nunca perde, mas ganha. Cada vez que se expande para incluir mais. Pergunta: Por curiosidade, Seth,
O que você faz entre as sessões? Resposta: o que você faz? Pergunta: você pode nos dar mais informações sobre o nome Rupert? Resposta: esse era o nome de Jane uma vez, há muito tempo, assim como o seu era Joseph. Ambos representavam pontos altos para suas entidades, imagens nos genes mentais, projetos para o espírito seguir. Joseph e Rupert representam o escopo total de suas personalidades terrenas, para as quais vocês devem crescer. Mas em outro sentido, vocês já são Joseph e Rupert, já que o projeto existe. Todos têm tal projeto. Através de cada vida, o indivíduo tenta segui-lo. O padrão não é imposto, mas é o próprio esboço da entidade. Pergunta: isso não interfere com o livre-arbítrio? Resposta: como? Você mesmo fez o projeto e seus vários eus encarnados não estão cientes do projeto. Eles têm livre-arbítrio. Você deu a eles. Esse é o desafio.